Olá, seja muito bem-vindo ao canal Projeto Gráfico. Eu sou o professor Leonardo Feitosa e hoje nós vamos conversar sobre as áreas de atuação que você pode trabalhar depois de desenvolver, aprender e compreender todas as ferramentas do CorelDRAW. E antes da gente seguir para o vídeo, me ajuda compartilhando, curtindo e comentando para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos para o vídeo! Muito bem, então, meus meninos e minhas meninas, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente e vamos iniciar então falando sobre quais são as áreas de atuação que você vai poder trabalhar, aprendendo as ferramentas do CorelDRAW. Então é o seguinte, vamos passar aqui para minha tela, eu vou usar o próprio CorelDRAW para servir aí como ilustrador dessa nossa aula, beleza? Então vejam só, quais as áreas de atuação que o CorelDRAW vai te possibilitar trabalhar, gerar uma renda, criar uma nova profissão? Bom, é importante antes de qualquer coisa que a gente saiba que o CorelDRAW ele foi criado para suprir uma demanda na publicidade, certo? Até o final da década de 80, início dos anos 90, as publicidades, basicamente do produto impresso, então dos jornais, das revistas, as mídias de identidade visual, como outdoor, buzzdoor, placas de sinalização e tudo mais, que era basicamente impresso, além da televisão, era tudo feito à mão, Eu mesmo, na década de 80, início dos anos 90, tive a experiência de desenvolver algumas artes gráficas à mão ainda, E era um processo que a gente chamava de pestap, ou que a gente usava vários fragmentos de desenho e ia fazendo uma colagem em uma folha no tamanho real já do anúncio, Seja do jornal, da revista. E esse anúncio depois ele era recortado e colado na montagem então da página da revista ou do jornal. No meu caso, eu comecei fazendo isso para o jornal impresso. Bom, aí no início da década de 90, o CorelDRAW então, ele se popularizou, chegou até o Brasil, e foi aí então, no início dos anos 90, 94, 93 mais ou menos, foi quando eu tive a minha primeira experiência com o CorelDRAW. Então eu vou contar como o CorelDRAW entrou na minha vida e como a minha carreira se desenvolveu ao longo destes últimos 28 anos, ok? Então me acompanhem aqui. Então ele foi criado inicialmente para a demanda da publicidade, onde era possível então uma maior facilidade em criar anúncios publicitários. Então esses anúncios eles iriam para as revistas, esses anúncios iriam para os jornais impressos, tá? E porque naquela época nós não tínhamos a internet, então basicamente toda a comunicação de massa era feita através da televisão, do rádio ou dos produtos impressos. Então no meu caso foi através dos jornais impressos. E aí eu comecei a desenvolver então o CorelDRAW na minha vida, fui aprendendo, todo dia aprendendo um pouquinho, estudando, pesquisando, tive alguns mentores que me ensinaram a trabalhar com o CorelDRAW, certo? Até que, em um determinado momento, além dos jornais e das revistas que eu fazia a criação dos anúncios, eu passei a criar também artes para a serigrafia. A serigrafia é o processo de silkscreen, mais popularmente conhecido como silkscreen, que é aquela estampa de tinta que a gente tem hoje utilizada nas roupas, tá? Então, para criar uma estampa nessa camiseta que você está vestindo nesse exato momento, no seu uniforme, no seu boné, entre tantas outras possibilidades de estampas que existem, é necessário que seja feita uma arte vetorizada. A gente vai explicar melhor sobre o que é uma arte vetorizada. Neste vídeo a gente vai falar apenas sobre
as aplicações, as áreas de atuação, tá? Então vejam só, vocês já sabem que você pode trabalhar criando anúncios para jornal, para revista. Hoje nós podemos fazer estes anúncios também, banners de internet, anúncios para as redes sociais, então você pode usar para tudo isso, tá? Mas eu comecei utilizando principalmente para jornal e para revista impressa. E depois eu comecei a produzir então artes para a serigrafia, que é o silkscreen, certo? Tem alguns colégios, inclusive, que até ensinavam antigamente a produzir silkscreen nas suas aulas de arte, certo? Então, além destes processos, a gente criava também, eu passei a criar também artes para o meio gráfico, que são para as gráficas comerciais, né? Então, eu criava arte também, né? Crio, aliás, até hoje, né? Então, eu comecei a criar artes para todos os produtos gráficos, cartões de visita, panfletos, banners, talões de pedido, notas fiscais, né? Que antigamente as notas fiscais não eram eletrônicas, né? Como são hoje, então as notas fiscais eram preenchidas à mão, então eu fazia muita arte também para a nota fiscal. Aí eu comecei a trabalhar também com comunicação visual. Deixa eu colocar aqui. Então, com comunicação visual, que são aqueles banners, placas de sinalização, de publicidade, de identificação empresarial, né? Então, o Corel, né, o CorelDRAW, ele te possibilita também criar artes para todos esses segmentos, certo? Bom, então as gráficas comerciais, elas imprimiam aí, né, além desses exemplos que eu acabei de citar, a gente tinha também catálogos, tags para roupa, cartões, enfim, uma infinidade aí de possibilidades. E aí você tem também a comunicação visual, então banners, faixas, veículos, né, autoadesivados, que mais? Você tem placas de rua, né, como wall doors. Então, assim, você tem uma variedade muito grande de comunicação visual que você também pode desenvolver graças ao CorelDRAW. E hoje em dia está muito em alta, né, as comunicações via redes sociais. Então, o que acontece? Hoje em dia, todas as marcas, todas as empresas precisam de suas marcas divulgadas nas redes sociais. E essas artes que são veiculadas nas redes sociais, elas podem ser feitas com aplicativos como o Canva, por exemplo, né? Que é um aplicativo que, mesmo na sua forma gratuita, consegue resolver uma boa parte aí da necessidade da clientela. Mas para que você possa ter uma divulgação de artes totalmente personalizadas, para determinado cliente, então se você pretende trabalhar nesse segmento de artes gráficas, né, trabalhar com projeto gráfico, e você quer mostrar para o seu cliente que você tem condições de criar do absoluto zero uma identidade visual única e exclusiva, você só vai conseguir fazer isso com um software como o CorelDRAW, ok? Então, você não vai correr o risco do seu cliente receber um produto, né, receber uma identidade visual igual de um outro concorrente ou de uma outra empresa. Por quê? Porque se você usar um padrão, um template pronto do Canva e mudar lá apenas o jogo de palavras, as imagens e tal, você vai ter ainda o risco de que esse mesmo padrão visual, né, de que esse mesmo template tenha sido usado por outra empresa também. Então, com o CorelDRAW você vai poder criar layouts totalmente personalizados e exclusivos para o seu cliente. E isso significa que você vai entregar um valor maior para o seu cliente. Então, se você está na dúvida
né, sobre qual realmente vai ser a sua área de atuação dentro do CorelDRAW, veja que aqui em poucos minutos eu já citei uma infinidade de possibilidades, tá certo? E se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou fazer questão de responder para você, e isso vai me ajudar a criar novos conteúdos para tirar dúvidas e mostrar para vocês a variedade enorme que existe de você fazer novas rendas, de você criar conteúdos visuais, de você criar possibilidades reais de ganhos extras ou criar uma nova profissão a partir do zero, conhecendo as ferramentas então do CorelDRAW, tá certo? Eu convido você então a acessar o site projetográfico.com. Lá você vai encontrar todas as dicas que eu ofereço através do curso CorelDRAW Básico para Iniciantes, que você vai poder aprender do absoluto zero até se tornar um exímio utilizador dessa ferramenta, que vai possibilitar você criar várias possibilidades de renda financeira, beleza? A gente se vê em breve, onde eu vou trazer outros conteúdos para que vocês possam identificar quais são os produtos que você pode usar então para gerar uma nova renda, criar uma nova profissão, tá certo? Eu sou o professor Leonardo Feitosa, eu espero você no próximo vídeo e não deixe de acessar projetográfico.com, deixa aqui seu comentário, dá o seu like, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê em breve. Valeu, tchau!